Oi, gente, o Ecociência hoje vai falar sobre poluição atmosférica. O ar que sufoca nosso planeta e causa muitas mortes por dia. Quer saber quais são as consequências da poluição do ar para a vida no planeta? Nós nem imaginamos o quanto a emissão desses gases do efeito estufa são prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde. Pois é, só para vocês saberem, um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde aponta que em 2012, 7 milhões de pessoas morreram depois da exposição à poluição. E isso significa que são 5 milhões a mais das mortes provocadas pelo cigarro. A China lidera o ranking de ar mais poluído do mundo. E essa poluição do ar representa sérios danos à saúde. Este pneumologista explica que a poluição do ar é responsável por diversos problemas de saúde do aparelho respiratório, além de outras mais graves, como o AVC, o acidente vascular cerebral e até o câncer. Como é que o senhor tem visto isso? Realmente dá para detectar que afeta aí a saúde das pessoas, esse índice tão alto de poluição em Salvador? Realmente, os índices de poluição atmosférica são responsáveis, por várias doenças que afetam principalmente o aparelho respiratório do ser humano e até de alguns animais também. A depender do tipo de poluição atmosférica que se tem, pode acontecer descompensações de doenças crônicas pulmonares, como descompensação das bronquites, do enfisema, pode acontecer descompensação da fibrose cística, levando a pacientes para a emergência com falta de ar, com tosse, e como também podem, a depender do tipo, como o chumbo que polui a atmosfera, pode causar até mutações genéticas e causar câncer de pulmão. A poluição atmosférica ela pode diminuir até a imunidade do indivíduo e propiciar algumas infecções bacterianas, virais ou fúngicas, entendeu? Mas principalmente para o aparelho respiratório e às vezes pele também. Quais são as pessoas assim mais afetadas? As crianças, os jovens, adultos, mais velhos? Crianças e idosos são a população que mais sofrem com essa poluição atmosférica, além dos pacientes que já têm uma doença pulmonar crônica. A explicação do médico reforça a tese de que a poluição do ar representa hoje sério risco ambiental à saúde. Entre os principais vilões pela emissão dos gases do efeito estufa estão o gás carbônico, emitido pelos escapamentos dos carros e as indústrias. Segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, os países mais poluídos do mundo são a China e os Estados Unidos. No Brasil se engana quem pensa que a cidade com o ar mais sujo seja São Paulo. Um estudo de 2014 da OMS aponta que a capital paulista fica atrás do Rio de Janeiro e até de Belo Horizonte. E como será que fica o ar da quarta maior capital do Brasil, hein? O assunto agora é Salvador. A emissão dos gases tóxicos é preocupante também na capital baiana. Um recente inventário sobre a emissão dos gases do efeito estufa revelou que o transporte terrestre é o responsável por 74% das emissões do CO2 em Salvador. A aviação por 24% e o hidroviário por 2%. Este professor e engenheiro ambiental diz que o homem é o principal responsável pelas mudanças climáticas no planeta. Ele critica o excesso do uso do carro e afirma que a indústria automotiva estimula essa tendência que contribui de maneira irreversível para esse problema. Para ele, só haverá melhorias se a sociedade mudar hábitos e comportamentos. Até que ponto, professor, essa emissão do CO2 é tão prejudicial? Porque tem um preço, que vai refletir no clima. Existe já uma quantidade enorme de trabalhos de muito boa qualidade que demonstram claramente que estamos sofrendo um processo de mudança climática causado pelo modo como o homem vive e produz. E esse processo decorre basicamente da emissão dos chamados gases de estufa para a atmosfera. O principal vilão de todos eles é seguramente a queima de combustíveis fósseis associados a transporte e a deslocamento.
Ou as emissões do deslocamento, principalmente deslocamento individual, e digo principalmente porque a emissão por pessoa transportada, a maior de todas, é devido a essa mobilidade individual, a esse anseio de dirigir um automóvel. Quanto maior o automóvel, melhor a gente se sente. Uma vaidade, né, sem limite. É uma vaidade, eu acho que é uma espécie de complexo também. Eu acho que as pessoas acabam não tendo muita segurança com relação à sua própria qualidade individual e querem transportar para um automóvel muito grande uma impressão, uma imagem de bem-sucedidos. E eu acho que a indústria automotiva explora isso de uma forma fantástica, né? E faz com que as pessoas sintam como uma necessidade usar um automóvel quanto maior, melhor. Tração nas 4 rodas para ir para a padaria. Mas, enfim, é uma tendência que tem se consolidado e que caminha contribuindo permanentemente para a gente destruir a nossa condição de vida, a nossa qualidade de vida. A emissão específica de CO2 associada à emissão de gases de estufa tem se transformado num problema que hoje os trabalhos mais recentes que vinculam a questão de tecnologias da energia, incluindo a do transporte, apontam para que estamos num caminho irreversível de destruição de qualquer possibilidade de sustentabilidade. Claro que algumas medidas podem ser tomadas. Por exemplo, professor? Por exemplo, as medidas essenciais seriam a de conseguir garantir o direito de mobilidade dos cidadãos sem necessidade deles se deslocarem com um veículo individual. E aí vem as medidas de transporte coletivo, mas você vê como a gente tem sofrido e até agora não temos um metrô funcional. As cidades deveriam ter sistemas de transporte muito mais eficientes, rápidos e confortáveis para fazer com que as pessoas se sintam com a vontade de não pegar o automóvel. E aí vamos deixar que as pessoas compitam em cima da sua imagem de outra maneira, talvez se arrumando melhor, de repente sendo mais gentis. Respirando melhor, sendo mais gentis com os colegas, de repente uma pessoa melhor é aquela que é mais gentil, não aquela que tem um carrão de maior porte. Vai haver uma necessidade de mudar esses valores. Mudança comportamental e mudança tecnológica são os dois aspectos que casam no sentido da busca de possíveis soluções. Agora, a gravidade do problema das emissões de gases de estufa e do aquecimento global vinculado à mudança climática é de tal monta de que os seus impactos nas mais diversas áreas já começam a se fazer sentir e vão chegar a níveis que a gente hoje não quer nem acreditar que eles serão. Posso citar, por exemplo, que o aquecimento global vai ter e já está tendo impacto na precipitação, nas chuvas. E todo mundo sabe, a precipitação de Salvador, daqui a pouco tá sol, em alguns momentos chove muito, em outros momentos falta. Temos cheias em lugares, secas nos outros. A chuva de Salvador tem caído o tempo todo. A tendência, para você ter uma ideia, de alguns modelos climáticos mostram isso, é que na região metropolitana de Salvador, a disponibilidade de água em algumas décadas vai ser menos de 1/10 do que a gente tem agora. Imagino que não seria essa paisagem se não tivesse arrodeado dessas latas de 1 tonelada para carregar uma pessoa de 70 quilos. Né? Mas as emissões da queima de combustíveis também emitem gases outros que têm efeitos em cima da acidez do ar, em cima da toxicidade em volta, a emissão de particulado que afeta o sistema respiratório, que geram também irritabilidade. Mas isso em Salvador talvez se dê em locais específicos. Eu não diria que para o caso de Salvador seja um problema generalizado, por conta da condição privilegiada que a cidade encontra, com uma ventilação, com a orla marítima e incluindo a Baía de Todos os Santos, né, arrodeando quase toda a península de Salvador. Então, no caso específico de Salvador, seguramente esse tipo de problema se concentrará em locais como estações de ônibus, alguns shopping centers mais, que não dispõem de um sistema bom de ventilação. O que o senhor vislumbra, né, daqui a 4, 5 anos, 15 anos, diante desse cenário que a gente está falando, né? Desse clima, efeito climático mesmo, não só para Salvador, mas para todo o mundo. Como é que o senhor vê isso? Olha, não é uma impressão, nenhum palpite. Os trabalhos científicos que existem em relação à evolução da mudança climática são claramente pessimistas.
são muito pessimistas, né? As pessoas às vezes me dizem, rapaz, você tem que maneirar um pouco na forma que você coloca as coisas, porque gera uma certa medo. desesperança, um certo medo, e diz, olha, depende de com quem você está falando, com o meu público em geral, um público universitário, estudantes e tal, eu me sinto na obrigação de dar os dados que eu disponho. Esclarecer, né? Eu simplificaria dizendo, ó, teve alguns trabalhos recentemente publicados pela Agência Internacional de Energia, que eles próprios emitiram uma frase síntese do trabalho dizendo assim, os efeitos das emissões e da mudança climática claramente apontam para uma condição de insustentabilidade. E não é difícil entender que isso seja realmente uma verdade quando você enxerga a forma como as pessoas se comportam e a forma que você acabou de dizer, como elas se posicionam em termos de atender a sua necessidade, mesmo que apenas em termos de uma vaidade ou uma vontade de se mostrar melhor do que o vizinho a partir de ter um carro de maior porte, né? Ou ficar parado em um determinado lugar, que acabamos de ter um exemplo com um colega aqui na escola. Parar com o carro. Parado no estacionamento, num lugar de sombra que não está, não vou dizer que está um pouco quente, mas não deixa de ser agradável, mas a pessoa fechada dentro do carro, motor ligado para poder ter o ar-condicionado numa condição emitindo gases, piorando a vida de todo mundo, mas ele se sentindo um pouco mais fresco. Pois é, né? Aí prejudica o coletivo. E também o bolso dele. Né? Com certeza, e está muito caro, por sinal. Eu gostaria que a gente, né, finalizasse, para o senhor chamando a atenção para alguma outra coisa mais que o senhor considere, né, importante para esse contexto, e deixando também uma mensagem aí de sustentabilidade. Eu queria dizer o seguinte, olha, a gente costuma, frente a todas essas questões sociais, ambientais, sempre colocar a responsabilidade em cima dos outros. Sempre são os outros que estão errados e eu faço a minha parte. Exato. Não é verdade. Se todo mundo acha que é o outro que está errado, seguramente nós também estamos errados. E aí eu sugeriria uma frase do Mahatma Gandhi. O Gandhi diz assim, se quiser começar a mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Ouviram, gente? Dê 3 voltas na sua casa. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do primeiro bloco. Já já eu volto. Não sai daí. A TV Assembleia está de cara nova. Um conteúdo exclusivo com sessões parlamentares. E uma programação recheada de jornalismo e cultura. Esportes, entretenimento e cidadania. Tudo em qualidade de sinal digital, para a capital e agora para todo o interior do estado. E você também acessa direto do seu celular através do aplicativo. Sintonize em seu televisor. Das plenárias à melhor programação, a TV Assembleia tem para você. Nessa segunda parte, vou mostrar a vocês como é feita a manutenção dos ônibus coletivos. Eu fui em uma garagem ver de perto como é feita a manutenção do transporte que roda a cidade diariamente. Todos os dias, mais de 2.000 ônibus vão às ruas. Para diminuir o impacto que os gases nocivos causam ao meio ambiente e à saúde da população, algumas empresas já adotam medidas que poluem menos. É o caso dessa que nossa equipe foi acompanhar o processo de manutenção das máquinas. A nossa empresa aqui, ela adotou um procedimento de avaliação de fumaça, né? Então nós temos uma parceria com a Freta Base, que é a Federação das Empresas de Transportes do Estado da Bahia, Sergipe, onde o técnico dela, através de um aparelho chamado opacímetro, então eles fazem visitas a cada trimestre em nossa empresa e faz avaliação de toda a frota. Então ele consegue medir os níveis de poluição do veículo, né, com base em parâmetros estabelecidos, e a partir do momento que a gente identifica algum carro com algum tipo de problema, alguma irregularidade, a gente para esse equipamento e faz a intervenção. Essa intervenção, ela é mensal, ela é diária, como que funciona? Pronto, muito bem, é importante tocar nesse ponto. Nós fazemos aqui uma intervenção diária, né, de segunda a sexta, em uma determinada quantidade de veículos, né, para a chamada revisão preventiva. Então, nessa revisão preventiva, a gente segue todo um plano de manutenção, no qual a gente substitui, né, componentes que têm tudo a ver com essa parte de fumaça, como filtros, avaliação do motor, né,
e etc. São várias coisas que a gente analisa. Mas vocês devem fazer, né, um relatório. O que vocês observam depois dessa intervenção? Realmente tem essa diminuição? Sim, com certeza. Então é muito importante essa pergunta, porque a partir do momento que a gente faz a intervenção no veículo e faz a substituição desses componentes, que em alguns momentos podem provocar esse nível de poluição, a gente repete a avaliação, né, com a freta base, eles fazem uma nova avaliação no veículo e constatam se realmente o carro ficou dentro dos parâmetros admissíveis ou não. Isso né? é importante. Importante também, acredito eu, Marcos, seja a troca desses veículos por veículos mais modernos. Existe também essa política, essa filosofia da empresa? Bom, com certeza. Nós hoje temos 62% da nossa frota são de veículos que são padronizados com um motor já que proporciona um nível de poluição muito menor do que os antigos, tá certo? E, para você ter uma ideia, a nossa empresa fez um investimento no ano passado de 250 novos carros, né? Justamente com esse objetivo de conseguir trazer o melhor resultado possível a nível de poluição, diminuir bastante. Pois é, transformar grandes centros urbanos em cidades sustentáveis é um grande desafio. Além de conscientização coletiva, é preciso adotar novos hábitos e mudar maneiras de trafegar pelas cidades. É a partir de mudanças de comportamento que vamos influenciar diretamente na qualidade do ar que respiramos. Mesmo diante dos desafios e percalços pelo caminho, algumas ações já vêm sendo implementadas na capital baiana para diminuir o impacto desses gases do efeito estufa. Gases esses que influenciam diretamente nas mudanças climáticas do planeta. O secretário da Cidade Sustentável, André Fraga, explica como a prefeitura vem atuando para tornar Salvador cada vez mais uma cidade sustentável, como estímulo ao uso da bicicleta e campanhas de mobilização cidadã. Hoje nós temos o dado de que 74% de todo o gás emitido na cidade vem do setor de transportes. Então, a partir daí, a prefeitura começa a implementar estratégias para reduzir a emissão desses gases. Um exemplo disso é a implantação do combustível Euro 5 na toda a frota de ônibus, na nova frota de ônibus da cidade, que um estudo recente agora, desenvolvido pela Escola de Saúde Pública da Universidade Federal da Bahia, demonstrou que houve, a partir da implementação dessa nova frota, com esse novo combustível, houve uma redução dos gases poluentes na cidade. E também vocês têm implantado várias coisas legais, como o Vai de Bike, né? Esse programa, inclusive o senhor é adepto desse programa, né? Isso, a prefeitura, além de trabalhar a matriz energética dos transportes, né, motorizados, ela também incentiva os modais não motorizados, né? A caminhada, trabalhando a questão dos passeios na cidade, recuperação dos passeios, isso é muito importante porque muita gente caminha como meio de transporte, e também a implantação de uma infraestrutura cicloviária na cidade, o incentivo à cidadania quanto bicicleta. Então, como você falou, a cidade tem, a prefeitura tinha algo em torno de 17 quilômetros de ciclovia, ciclofaixas, ciclorotas, e agora já está chegando a quase 100 quilômetros já desses, e permanentemente avançando. Vamos inaugurar agora a suburbana, que são mais 14 quilômetros de ciclovia. Enfim, a prefeitura incentiva o transporte não motorizado, o modal não motorizado, e também incentiva a redução das emissões a partir da mudança da matriz energética. A qualidade do ar é responsável por muitas mortes, né, em todas as capitais e cidades que têm esse impacto, seja dos transportes, seja do resíduo. E sem dúvida nenhuma, quanto melhor a prefeitura imaginar um padrão de qualidade e traçar estratégias para melhorar a qualidade do ar, mais nós viveremos, mais qualidade de vida nós teremos. A gente está aqui no Parque da Cidade, que foi reformado recentemente. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, né, a transformação dessa reforma. A gente está aqui numa via urbana, passando o carro aí na frente, e a gente aqui dentro dessa área verde, em meio a uma cidade, né? Qual é a contribuição que esse parque vem dando aí para diminuir também esses impactos? Sem dúvida. Eu estava lendo recentemente um estudo muito interessante, que um escritor americano ele desenvolveu uma terminologia que é o transtorno de déficit de natureza. A gente vê hoje cada vez mais crianças com tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
E ele mostrou que muitas vezes essas altas taxas de TDAH se devem à ausência do contato das pessoas com a natureza. Além do parque prestar esse serviço ecossistêmico de ajudar na qualidade do ar, ajudar no macroclima, ele também ajuda muito nessa educação e na saúde das pessoas, principalmente quando a gente fala de criança. Se a criança vive sem algum tipo de contato com a natureza, ela pode desenvolver essas altas taxas de problemas mentais, psicológicos e até físicos. Então, é interessante que os parques eles prestam serviços muito além do que a gente percebe. O desafio da gente, toda vez que a gente sai na cidade ou vai levar algum projeto para um bairro, seja um bairro mais carente, um bairro mais rico, a gente percebe e volta para a cidade com um grande desafio, né? Como é construir uma cidade sustentável? Dá uma certa angústia, mas ao mesmo tempo a gente volta mais motivado, entendendo que é um grande desafio. Mas esse desafio a gente só consegue colocar ele em prática se tiver um envolvimento de todos. Não adianta o cidadão achar que o poder público vai resolver todos os problemas, o poder público achar que o cidadão não ajuda. Nós temos que encontrar caminhos comuns, nos cooperar para que cada ação complemente outra ação. Então, é cidadão, é setor privado, é setor público, todo mundo de uma forma em conjunto, entendendo o que é melhor para a cidade e direcionando os nossos esforços nesse sentido. Então, essa é a grande mensagem, de que uma cidade sustentável, qualidade de vida, ela só funciona se todos cooperarem. Ou seja, uma consciência coletiva, né? Sem dúvida. A cidadania é essencial nesse processo. E acabamos por hoje. Eu termino deixando uma reflexão. Para reverter esse quadro de poluição, nós, cidadãos, precisamos fazer nossa parte. São medidas simples que fazem grande diferença, como trocar o carro pela bicicleta, andar a pé até o trabalho, separar o lixo reciclável em casa e investir em energia renovável. Vamos preservar o nosso planeta para nós e principalmente para gerações futuras. Obrigada, vejo vocês no próximo programa. Até lá!